Boa noite a todos. É um enorme prazer que a gente vai bater um papo e com a nossa casa tão amada, né? O Fonte Viva, Casa Espírita Fonte Viva, aí da região da Ponte Grande, da nossa cidade de Guarulhos. Meu nome é Ronel Barbosa e com muito prazer nós vamos dar início à nossa live, a qual nós intitulamos Caridade e Humildade, o caminho para a nossa felicidade. Mas antes de nosso bate-papo, gostaria de fazer com você, pedir a sua permissão, vá colocando aí as suas aguinhas nos seus locais, na sua casa, aí no seu lar, para que junto nós possamos discutir, falar a respeito um pouquinho de caridade e humildade, dentro da doutrina, sobre a visão ótica da doutrina espírita, mas eu gostaria de pedir a permissão de você para adentrar o seu coração com os benfeitores e o amigo espiritual que aqui se faz presente, para a gente juntos construirmos a nossa prece. Vamos lá? Mestre amado, é com enorme alegria que pedimos a sua autorização, a sua orientação e a sua intuição para que juntos possamos construir uma live que leve, de certa forma, as palavras, o bálsamo necessário a tantos corações que se sentem às vezes desamparados, se sentem aflitos, e que nós possamos, através dessa construção dos 20 minutos vindouros, 25 minutos, através das boas orientações, deixar um recadinho profundo aos corações de tantos irmãos e irmãs queridos dessa casa e de todos os que possam assistir posteriormente. Que assim seja, Jesus está conosco. Assim seja. Bom, pessoal, como eu disse há pouco, nós hoje vamos bater um papo sobre caridade e humildade, um caminho para a nossa felicidade. Quando esse tema me veio à cabeça, e esse é um tema que eu tenho aprendido bastante, e a gente vai falar rapidinho dele aí na frente, eu, antes mesmo de entender o que era essa caridade, antes de entender, às vezes a gente se acha, né, caridoso, a gente se acha humilde, eu precisei vivenciar, eu precisei praticar, eu precisei literalmente de me desnudar, né? Desculpa, hein? Tirar as vestes, tirar o tampo dos olhos e realmente me reencontrar com a verdadeira caridade que Jesus apregoa. Porque Jesus nos convida dizendo o seguinte, que mãos que doam amor nunca ficam vazias. A verdadeira caridade é aquela que o Mestre nos ensinou a praticar, exemplificando com suas próprias ações. E Jesus mesmo nos convida dizendo que amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a pergunta que eu não pode se calar, será que a gente tem feito a lição de casa? Será que a gente aprendeu verdadeiramente a amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, amar o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? O meu próximo é meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, minha esposa, meu companheiro? Vamos tentar juntos construir esse bate-papo? Nos servindo aqui da obra de Gotas de Luz, da nossa amada Dirce Biscola, lá do Centro Espírita 3 de Outubro, olha aqui, através das mãozinhas dela, o que o Espírito Amigo nos convida a refletir. Caridade. O que é caridade? Caridade é ação em benefício do próximo, permeada do amor sincero e desinteressado. A caridade é a irmã gêmea da compaixão. E quando somos imbuídos de compaixão e de amor, a prática da caridade surge naturalmente e passa a fazer parte constante de nossa vida. Olha que profundidade. Orar pelo próximo, emitir pensamentos positivos, confiantes e amorosos, é caridade. Ouvir alguém que necessita a ser ouvido, é caridade. Calar para deixar que o outro desabafe, é caridade. Compreender, colocando-se no lugar do outro, também é caridade. Ser humilde para compreender o problema ou a dor do outro, é caridade. E quando for necessário, saber dividir
o seu pão de acordo com as suas posses, mas com a essência do amor. Quando servir, fazê-lo com a pureza da alma e não se preocupar em demonstrar o seu feitio. Agindo assim, estaremos em paz conosco e com o próximo. Lembrai-vos do óbolo da viúva. O pouco com amor e humildade vale muito mais que o muito com orgulho. E lembrai-vos também, sempre, do grande ensinamento doutrinário, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Fora a caridade, não há salvação. Que o Mestre Maior envolva todos vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir com as luzes e com os seus ensinamentos. Que possamos, então, em paz, preparar esse bate-papo tão gostoso que eu tirei para vocês. Mas falando de caridade, falando de humildade, após esse conceito, né, desse irmão que nos traz essas benesses, essas informações, o jeito, a forma de nós agirmos, eu gostaria de lembrar para vocês alguns exemplos que viveram, que entenderam e que trouxeram para a nossa realidade hoje grandes verdades e grandes ensinamentos que fazem como um marco divisor em nossas vidas. Vamos lá? Se nós pegarmos Francisco de Assis, aquele jovenzinho que nascera lá em Umbria, em Assis, né? Lá no século XII, ele foi um exemplo vivo do trabalhador do Cristo a todos nós. Alguém tem dúvida disso? Como nós não vamos falar de Francisco especificamente, mas vamos contar um pouquinho de uma história, eu saquei lá das obras, né, das histórias de Francisco de Assis, uma onde ele era ainda jovem, tenro, filho de Francisco Bernardone e Maria Picalini. Ele desde cedo era um menino encantador, um menino que cantava, que encantava pelo seu jeito, pela sua postura e pela sua formação dogmática católica de sua mãe. Maria Picalini era fervorosa na sua religiosidade. Mas diz que quando ele cantava, e ele encantava, o pai sempre que podia servia-se dessa situação e levava o querido Francesco ou Francisco ao balcão da sua loja de tecidos. E lá Francisco cantava e encantava todos que lá estavam. Mas algo muito interessante estava por vir. Passados anos, ele amadureceu e ficou realmente um adolescente. O pai precisara sair para uma visita, para cidades maiores, né? Ele precisava visitar outros cantos da Europa em busca de novas mercadorias, de novos tecidos, porque se fazia necessário até para poder ampliar o leque na sua loja. E ele deixa a Francisco a seguinte missão: filho, hoje virá um dos meus grandes clientes, que é um vizinho aqui da cidade próxima, e ele vai fazer uma grande compra. Eu espero que você atenda da melhor forma possível. Preste bem atenção ao que vai acontecer. Em determinado momento, Francisco está no balcão com os funcionários, jovem, 15, 16 anos, por aí, adentra, então, esse amigo do seu pai, Francisco Bernardone. Ele o atende com toda a gentileza, com toda a diplomacia, e no meio da venda, né, a coisa vai acontecendo, ele vai separando mercadorias, coisa e tal. Aconteceu um fato muito interessante. Francisco então já estava fechando a conta, anotando os valores para fechar aquela conta vultuosa, e foi uma conta muito maior do que ele pudesse imaginar, quando de repente um irmãozinho, um irmão de rua, um mendigo, um morador de rua, lá da cidade de Assis, adentra o estabelecimento e diz a Francisco, chegando-se próximo dele e do comerciante: uma esmola, pelo amor de Deus, um naco de pão para que eu possa comer. Francisco não sabia como lidar na situação, porque estava junto ao comerciante, numa venda, nunca tinha passado por essa situação. Diz, de bate-pronto: por favor, se retire, saia da minha loja, não tenho nada para lhe dar. E aí ele terminou o atendimento, fez uma venda vultuosa, fez lá a contagem do dinheiro, né, no caixa, que foi realmente bastante significativo. Mas aconteceu um caso, algo muito interessante. Quando ele leva o comerciante até a porta com os tecidos, que ele vai embora, ele volta à caixa e se pergunta: ué, por que será que eu fiz aquilo? O que foi que me levou a tomar aquela atitude?
E aí ele se sente tão agoniado que ele sai correndo para lá fora na loja e procura aquele nosso irmãozinho para um lado e para o outro. Para sua surpresa, o irmãozinho estava logo aí na frente, sentadinho. E ele vai até o irmão, se ajoelha e pede escusas. E diz: o que eu posso lhe ajudar? Com os olhos serenando de água, já descendo as águas, né? E aí o irmão diz: eu quero apenas um naco de pão, algo que eu possa comer. E, se possível, que eu possa comprar uma vestimenta. Olha que coisa interessante. Nesse interim, Francisco vai ao caixa, retira uma boa quantia de dinheiro, põe num saquinho, volta e entrega na mão do irmãozinho. Quando ele volta ao caixa, ele já sabia que o pai dele ia ficar um tanto chateado, porque como que ele foi tirar o dinheiro do pai dele e não dele, ele se fez a seguinte pergunta: por que tantas pessoas têm tudo na vida e outros não têm nada? Detalhe, quando ele entregou o dinheiro, ele ainda disse: muito obrigado, que Deus o proteja. Com essa história de nosso querido Francisco de Assis, eu separei algumas pérolas desse nosso amado. E ele diz mais ou menos assim para todos nós, que sirva de lição para você que me ouve. Comece a fazer o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente, estarás a fazer o impossível. A pergunta é que não quer se calar. Não sei como fazer, não sei como atender, não sei como participar desse movimento caritativo. Gente, tem tantas formas de ajudar, tem tantas formas de auxiliar, tem tantas formas de servir. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, mas nós temos na caridade a grande mola propulsora. E quando a caridade é feita com despojamento, com liberdade, com amor, com essência e com a humildade correndo junto, mão a mão, e elas se entrelaçam na caridade e na humildade juntos, eu posso dizer para vocês que nós formamos uma ponte. E essa ponte que a gente fala fora a caridade, nossa salvação, ela vai nos permitir ali na frente a uma felicidade plena. Plena que é possível na Terra. Deixa eu corrigir. A felicidade que é possível aqui na Terra. Mas a gente precisa exercitar, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa estar atento às oportunidades que nos visitam diariamente. Não deixe passar. Falando já de um outro grande exemplo, né? Porque vamos falar algumas histórias para a gente poder entender. Comentando de um outro grande exemplo, já que nós tivemos lá no século XII, a gente vem agora aqui para o ano de 1910, precisamente lá na cidade de Pedro Leopoldo, onde nascera outro Francisco, o que a gente conhece como Francisco Xavier, Francisco Cândido Paulo Xavier, o nosso Chico, o nosso Cisco de Deus. E se nós também formos buscar nas histórias dele, no conteúdo dele, nos exemplos dele, nós vamos entender a quantidade de ensinamentos que ele nos legou e nos deixa até hoje, nos convidando a sair da inércia, a sair da situação de dizer que eu não posso, eu não tenho como, eu não sei como fazer. Diz, dentre tantas histórias, eu escolhi uma para essa noite, diz uma das histórias que, certa feita, um sábado, como era muito comum, sobre a sombra do abacateiro, ele e aquela reunião, aquelas centenas de confrades e amigos se reuniam para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Abria-se ao acaso, lia-se o Evangelho e após isso Chico fazia com que todo mundo exercitasse a fala, a interpretação, participando do Evangelho, como a gente faz hoje em nossos lares. Passado então um período X, normalmente Chico retomava a palavra, ele finalizava ou intuído por Emmanuel, que estava próximo, né? Ou ele mesmo finalizava, dando ali o contexto final. Mas a parte interessante vem agora, né? Porque enquanto todo mundo ouvia, e aquelas interpretações, aquela fala tão específica, tão funda ao coração, vinha a parte 2, que era a parte social. Atrás do abacateiro, já tinha uma fila de centenas de pessoas, irmãozinhos da região, que normalmente o próprio filho Eurípides cadastrava junto com os confrades e aguardavam ansiosamente para receber, sabe o quê? Uma cesta básica, um afago, um olhar, um carinho, uma orientação. Mas a grande maioria vinha buscar o alimento.
e era Chico que fazia questão de entregar um a um. Os confrades lá presentes, eu tive o prazer de conversar com alguns que lá estiveram e contaram coisas maravilhosas, e aí ali ficavam, havia uma lista com o nome, ele chamava a pessoa vinha, entregava a cestinha básica, o fardinho com alimento. E aí ele ainda ouvia, falava com o irmão, com a irmã, dava conselho, e tinha uma coisa muito interessante. Duas coisas aconteciam. Uma delas, quando o irmão ia saindo, dependendo do irmão, da irmã, ele ainda enfiava a mão no bolso, pegava umas moedinhas, chamava ele pelo nome e colocava na mão, dizendo: esse aqui é pro seu franguinho, esse aqui é pra sua misturinha, viu? Para complementar. Quando não era isso, que terminava isso, um a um, ele pegava a mão e beijava, e beijava. Quantas vezes fizesse necessário, quantas pessoas tivesse lá, 100, 200, 300, 500, não importa. Alguém próximo, observando essa cena, diz que pergunta a Chico Xavier a seguinte situação: Chico, você já faz tanto, você já ajuda, já auxilia, ainda tira do seu dinheirinho próprio, por que você beija a mão desses nossos irmãos? Será que precisa mesmo? Por que você assim o faz? E aí algo muito interessante e peculiar de Chico, não poderia ser diferente, um espírito de tamanha envergadura, ele diz: irmão, eu beijo as mãos porque eu não tenho tempo para me ajoelhar para beijar os pés de cada um que aqui passa. Deu para entender a profundidade? Não tenho tempo de me ajoelhar para beijar os pés desses irmãos que aqui passam. E a pessoa, não muito contente, faz uma segunda pergunta: mas Chico, realmente é necessário? Será que é isso mesmo? E ele diz: deixa eu lhe falar uma coisa. Como é o meu primeiro nome? E a pessoa estranhou, o confrade, e disse: mas Francisco? Sim. Tira o Fran, o que sobra? Cisco? É isso que eu sou. Eu sou o cisco de Deus. Eu sou um gravetinho na mão de Deus. E esse mesmo Francisco, o nosso Chico Xavier, o nosso cisco de Deus, o nosso gravetinho, né? O subverme, como ele às vezes se tratava, também nos deixa pérolas lindas e majestosas para a gente lembrar o que é essa verdadeira caridade que Jesus nos convida a todo instante, a todo momento. Quer ver que interessante? O dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra por encanto se transformará. Bacana, né? Aí já engatando uma outra informação bastante importante, o nosso querido Allan Kardec nos convida a refletir o seguinte: o pobre que divide o seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é o mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus que o que dá o que lhe é supérfluo sem se privar de nada. Então eu vou repetir: o pobre que divide o seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é o mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus que é aquele que dá o supérfluo sem se privar de nada. Essa fala é de Allan Kardec. Gente, nós somos convidados a todos os instantes, a todos os momentos, a exercer, a praticar, a fazer. Tem 1000 formas. A pandemia está aí, já se passaram 6 meses. Eu tenho certeza que muita gente se motivou, muita gente se despertou, muita gente acordou, dizendo: eu tenho que ser mais útil, eu tenho que ter um propósito. Não é simplesmente estar aqui encarnado, vivendo com essa família. Quer começar a fazer uma primeira caridade? Faça com os seus que estão na sua casa, com os mais próximos de você. Ouça os seus filhos, ouça os seus pais, tenha tempo de ouvir, faça curso de escutatória, não de oratória, ou escutatória. Veja o que pode auxiliar, veja o que possa fazer, empresta as mãos, empresta o ombro, o que for necessário, enquanto é tempo, enquanto você está sendo convidado a esse trabalho vultuoso, a esse trabalho magnífico que é a caridade, atrelado a um setor, caridade atrelado a uma virtude chamada humildade, despojando
de você o orgulho, despojando você outros sentimentos que não interessa, não convém. Quando eu faço a caridade, eu não preciso sair falando aos quatro cantos, eu não preciso estar mostrando para todo mundo. Chico, Francisco de Assis e a outra que eu já vou falar já, faziam naturalmente isso tudo. E para fechar, um terceiro grande exemplo a todos nós, para nós refletirmos, é da nossa querida, indiscutível, eu chamo de missionária da caridade, também conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Mas Madre Teresa de Calcutá, antes de ser Madre Teresa de Calcutá, ela recebe um nome de batismo. Sabe como ela chamava? Agnes Gonchá Bojarriu. Olha que coisa fantástica. Ela nasceu em Macedônia, no ano também de 1910. E aí, logo jovenzinha, ela escolhe com os pais, após uma conversa, que ela queria servir a causa do Senhor. Há um chamamento muito grande no seu coração. E aí vão levá-la, né, para a cidade da Irlanda, e ela vai lá para a casa das irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Lá ela faz, né, os votos, ela passa por noviça, ela passa por freira, e não daria para contar a história toda dela aqui. Mas o mais importante de tudo isso, que após ela está pronta e ela escolhe ir para a Índia fazer um trabalho majestoso com aqueles irmãozinhos. Olha, gente, que coisa linda. Tá lá com os irmãozinhos dentro da cidade, compra uma briga na igreja, né? Até ela montar a associação só dela mesmo, o espaço dela. Mas conta uma das histórias lindas de nossa irmã, que certa feita ela já tinha atendido uma grande parte dos irmãozinhos que estavam no hospital, né, junto com as noviças, e ela sai para a cidade, para um compromisso. E quando ela vai saindo para a cidade, lá na Índia, ela encontra um irmão numa situação delicada, precária, jogado do lado, encostado ao lado de um lixo, um monte de lixo. E aquilo mexeu demasiadamente com ela, deixou ela muito triste, a ponto dela ir lá ver a situação daquele irmão. E via que ele mesmo com os olhinhos fechados ainda respirava. E ela toma uma seguinte decisão. Ela se ajoelha, vê que ele ainda tem condições de sair daquela situação. Pede que meio que acena para alguém vê a cena e vem auxiliar a nossa irmã. Tira esse irmãozinho dali e carregam ele para o hospital, que ela cuidava de tantos enfermos em estado difíceis. Ali aquele irmão recebe amor, recebe carinho, roupas, uma água, com o passar das horas um caldinho. E passado umas horas adiante, esse irmão se restabelece, fica um pouquinho mais forte. E aí vem uma grande lição para todos nós. Quando ele tem condições, que ele olha na irmã, ele pede a licença para fazer 2 perguntas. Irmã, posso lhe fazer 2 perguntas? E ela, lógico, meu irmão. Qual é a sua religião? E ela para, reflete e diz, a minha religião é você. E aí ele, não contente, faz a segunda pergunta. Posso lhe fazer uma outra pergunta? E ela diz, fale, meu irmão, qual é o Deus que a senhora segue? E ela, sem titubear, olhou nos olhos dele e disse, o Deus que eu sigo, o meu Deus, é você. Com isso, a gente compreende, a gente entende que esses grandes, né, e hoje eu só separei 3 para a gente comentar, para poder elucidar, que coisa maravilhosa, quanto exemplo de doação, de dedicação, de servidão, à causa do Mestre amado, ao qual todos nós estamos inseridos. A gente não é Francisco, a gente não é Madre Teresa de Calcutá, mas a gente é quem nós somos. E nós podemos fazer toda a diferença sim. Acreditem, descruzem esses braços, acorda para a vida. Jesus vem nos convidando e o momento e a hora é agora. Mas eu separei algumas pérolas de Madre Teresa de Calcutá que não daria para a gente deixar sem falar. Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pelo mais próximo de você. Tá vendo só? Sempre comece pelo mais próximo de você. Ah, então eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que ir para o hospital, eu tenho que ir para o asilo, eu tenho que ir para o orfanato? Também. Na hora certa, no momento certo, quando o meu coração tocar e eu estiver pronto. Mas começa fazendo dentro do seu lar.
dentro do âmbito do seu serviço, com os seus, com os teus vizinhos, tá bom? E mais uma frase para fechar. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o a si mesmo. Veja que no final, veja que ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Veja que ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Ai, que gostoso demais essa turma toda, né? Bom, gente, eu podia falar mais um pouquinho, mas nós temos um acordo, né? Eu conversei com a Adriana Fukuda a respeito, e eu vou deixar a parte 2, a parte maior, pra gente falar aí ao vivo e a cores. Sabe por quê? Isso aqui é só uma pitadinha do que vem aí na frente. Nós, o ano passado, fomos agraciados como... Se Chico foi graveto, eu não sei nem o que a gente é. Eu a ponta do graveto. Como ponta do graveto, como instrumento do Senhor, a gente foi atribuído a receber um livro. E esse livro já está pronto pela editora Boa Nova, lá de Catanduva. Era para ter saído esse ano, né, agora no meio do ano, na Feira do Livro Espírita, mas não houve tempo por causa da pandemia e ficou talvez para janeiro ou fevereiro. Então, quem quiser saber mais disso e outras tantas coisas, quem quiser aprender um pouquinho com todos esses mártires, com todos esses grandes exemplos, depois bate um papo com a gente e no momento oportuno a gente vai estar aí, vamos estar lançando esse livro com certeza. E aí tem coisas maravilhosas, tem o que eu aprendi com a vida, como é que eu me transformei após a fundação da Caravana Francisco de Assis, mas isso é pauta para outro dia, para um outro momento. Então, gente, em breve, em lançamento dessa obra majestosa, minha não, dos amigos espirituais, que vai convidar você a sair da zona de conforto, que vai elucidar você, convidando você ao trabalho caritativo de forma humilde. E quando se trabalha de forma caritativa e de forma humilde, entrelaçadas as mãos, nós criamos pontes de acesso a uma felicidade que está logo aqui na frente. Esse era o nosso recadinho para essa noite. Meu muito obrigado a todos vocês da Casa Espírita, né? Fonte Viva, aí da Ponte Grande. Eu agradeço imensamente o convite de todos vocês da diretoria e espero em breve estar com vocês aí ao vivo e a cores. Vou tomar só uma aguinha. Então, como combinado, nós vamos aqui agradecer imensamente a espiritualidade amiga, a todos vocês que me cederam aí esses minutinhos tão gostosos, majestosos, que me permitiram adentrar o seu lar, o seu coração com essas informações, por mais singelas que fossem, mas que a gente possa, com tudo isso, analisarmos, possamos entender que nós podemos ser tão úteis, que a hora é agora, o momento é agora, eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter disposição, nós precisamos ter iniciativa e vontade. E é esse o convite que Jesus nos faz nesse instante. Jesus, obrigado. Amigos benfeitores e a todos vocês queridos que estiveram aqui antes e deixaram o seu legado. Obrigado por vocês estarem sempre conosco, nos auxiliando, nos instruindo. E a vocês, meus amadinhos, o meu enorme beijo no coração. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe uma semana majestosa e vindoura. Quem quiser saber um pouquinho mais da Caravana Francisco de Assis, ela acontece às quintas-feiras na cidade de Guarulhos. Eu vou deixar aí depois com a Adriana o nosso telefone, tá? Quem ainda não tem, mas eu estou no Facebook como Ronel Álvares Barbosa, estou no Instagram como @Ronel Álvares. A gente pode estar falando e quiser participar, será uma honra conversar a respeito, dialogar, mas eu sei que a casa faz trabalhos majestosos. Gente, meu beijo no coração, até a próxima, tá bom?